Boa noite. Boa noite. Dilma se diz estarrecida com previsões do FMI para o Brasil. Presidente da Assembleia de São Paulo, do PSDB, é acusado de receber propina. Ele nega. Lula afirma em depoimento que não sabia de envolvimento com filho com um lobista preso nas Zelotes. Juiz dispensa o ex-presidente de novo depoimento. Para ministro da Saúde, o país está perdendo a guerra para o Aedes aegypti. Grande tempestade de neve gera pânico nos Estados Unidos. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, do PSDB, é apontado em inquérito policial como um dos envolvidos em um esquema de propina na merenda escolar. O ex-chefe de gabinete da Casa Civil do Governo do Estado e o presidente do PMDB paulista, o deputado Baleia Rossi, também foram citados. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, pelo menos 3 investigados na Operação Alba Branca afirmaram que o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu propina no suposto esquema de fraude na compra da merenda escolar. Em depoimento, eles contaram que Fernando Capês, do PSDB, intermediou contratos superfaturados entre a Secretaria da Educação do Estado e a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF, suspeita da fraude. Capês repudiou a ligação do nome dele ao escândalo e disse que vai esclarecer toda e qualquer dúvida e tomar providências judiciais e administrativas. Os depoentes também contaram que a propina era paga por meio do intermediário Marcel Ferreira Júlio, filho do ex-deputado Leonel Júlio. Marcel seria ainda o elo entre a COAF e o ex-chefe de gabinete da Casa Civil do Governo do Estado. De acordo com os depoimentos, Luiz Roberto Santos, conhecido como Moita, também recebeu propina. Até a semana passada, ele era assessor do secretário estadual da Casa Civil, Edson Aparecido, homem de confiança do governador Geraldo Alckmin. O secretário declarou que pediu à Corregedoria do Estado a abertura de um processo de apuração. Ainda segundo o jornal, o deputado federal Baleia Rossi, presidente do PMDB em São Paulo, também foi citado pelos investigados, que relataram que ele recebeu propina em contratos com as prefeituras de Campinas e Ribeirão Preto. Rossi repudiou a acusação, segundo ele, baseada em declaração de pessoa com quem não tem nenhuma relação. Segundo um dirigente da COAF, a propina paga no ano passado chegou a quase 2 milhões de reais, o equivalente a 25% do valor do contrato celebrado com o governo paulista. Funcionários da cooperativa disseram que parte dos pagamentos era em dinheiro vivo, pacotes entregues em postos de combustíveis na beira de rodovias. Na última terça-feira, 6 pessoas foram presas na operação, suspeitas de integrar o esquema de fraudes, que teria se aproveitado de uma lei federal que obriga o uso de produtos da agricultura familiar em 30% das merendas. 22 prefeituras que têm contratos com a COAF estão sendo investigadas, entre elas as de Santos, Campinas, São Bernardo do Campo e Bauru. A Secretaria Estadual da Segurança Pública disse que nenhuma autoridade com prerrogativa de foro estava sendo investigada até então, mas confirmou que surgiram 6 nomes a partir de depoimentos dos investigados presos. A Secretaria afirmou que as respectivas investigações serão remetidas às autoridades competentes e informou que o inquérito é sigiloso. Já a Secretaria da Educação afirmou que vai colaborar com a Polícia Civil e o Ministério Público no que for necessário para dar sequência às investigações. Procurados, Marcel Ferreira Júlio e seu pai, o ex-deputado Leonel Júlio, não foram encontrados. No depoimento que prestou à Polícia Federal no último dia 6, dentro da Operação Zelotes, o ex-presidente Lula afirmou que não sabia do contrato do filho, Luiz Cláudio, com um lobista que está preso desde outubro. Luiz Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do ex-presidente, recebeu 2,5 milhões de reais do escritório de Mauro Marcondes. O lobista está preso, acusado de envolvimento num esquema de corrupção para que o presidente da República assinasse medidas provisórias em benefício do setor automotivo. Em depoimento à Polícia Federal em Brasília, Lula disse que nunca recebeu um lobista quando era presidente da República. Afirmou que mesmo após sua saída do cargo em 2011,
Nem ele, nem seus familiares jamais realizaram atividade de lobby ou consultoria empresarial. Ele diz acreditar que o filho procurou o lobista para obter patrocínio para um projeto na área de futebol americano e que foi contratado para estudos na área do esporte. Quando questionado sobre um arquivo encontrado na casa de Mauro Marcondes, indicando que uma medida provisória foi combinada entre representantes da Fiat, ele, Lula, e o governador Eduardo Campos, o ex-presidente reagiu. Negou o caso e disse que combinação é coisa de bandido. Lula declarou que o encontro foi para estabelecer benefícios da instalação da fábrica da montadora em Pernambuco e que depois dessa reunião as discussões transcorreram dentro dos setores técnicos dos ministérios. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da Justiça Federal em Brasília, dispensou o depoimento do ex-presidente Lula como testemunha de defesa de Alexandre Paes dos Santos, réu na Operação Zelotes. A decisão foi tomada após a defesa do réu desistir da convocação de Lula. Hoje, os advogados de Lula apresentaram um pedido semelhante. Eles argumentaram que o ex-presidente já havia prestado depoimento sobre o caso à Polícia Federal no dia 6 de janeiro, não tendo nada mais a acrescentar sobre o assunto. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, fecha posição contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. A decisão foi tomada na reunião do Diretório Nacional do Partido em Brasília. O PDT também aprovou uma posição pelo afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e anunciou que o ex-ministro Ciro Gomes é pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2018. Dilma comparou a atual discussão sobre seu impeachment com a crise política enfrentada pelo presidente Getúlio Vargas em 1954. O impeachment que tentaram impor ao Getúlio é um prenúncio do que está acontecendo hoje no Brasil. Um governo pode ser julgado sim e deve. Um governo pode ser julgado sim, ser criticado e deve. Mas um governo não pode ser objeto de um golpe por razões que eles chamam de políticas, que não são. A presidente disse que ficou estarrecida com o trecho do relatório do FMI que previu a continuidade da situação crítica no Brasil. O primeiro fator que ele atribuía era a instabilidade política, a duração da instabilidade política. E o segundo fator que ele atribuía era o fato das investigações quanto à Petrobras terem um prazo de duração maior e mais profundo do que eles esperavam. Tenho certeza que nós vamos estabilizar politicamente o país. Nós vamos assegurar ao país a tranquilidade para voltar a crescer. E em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a presidente Dilma Rousseff disse que a Operação Lava Jato tem pontos fora da curva, mas a investigação é necessária. Ela criticou o vazamento de trechos de delações premiadas. Dilma afirmou ainda que o governo vai procurar apoio na oposição a partir de uma agenda mínima para fazer o Brasil voltar a crescer. Ela explicou que não será um apelo, mas uma espécie de chamado à responsabilidade aos agentes políticos. O empresário José Carlos Bunlai, preso na Operação Lava Jato, quer que o ex-presidente Lula, amigo dele, seja testemunha de defesa. Bunlai foi denunciado pelo Ministério Público Federal por causa de uma operação que envolve um empréstimo fraudulento junto ao Banco Chain no valor de 12 milhões de reais. Em depoimento, ele reconheceu que o dinheiro foi usado para a campanha do PT em 2004. O empréstimo jamais foi pago. E os investigadores acreditam que o grupo Chain foi compensado por meio de um contrato bilionário com a Petrobras. O PT nega as acusações. Em documento enviado ao juiz Sérgio Moro, os advogados afirmam que Bunlai só teria sido denunciado pela amizade que tem com o ex-presidente e que isso é uma tentativa de incriminar Lula. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Em fevereiro, o PT exibirá em rede nacional de rádio e televisão a sua propaganda partidária. Entre os dias 2 e 11, o partido levará ao ar peças de 30 segundos espalhadas pela programação. No dia 26, um programa maior de 10 minutos em horário nobre. O PT decidiu usar esse tempo de que dispõe para defender a sua imagem, ou o que restou dela, depois dos escândalos do Mensalão e do Petrolão, e também da ruína econômica em que se afunda a administração de Dilma Rousseff.
Ainda não se sabe o que dirá o PT na sua propaganda. Não se sabe também quem falará em nome do partido. Mas já se sabe que Lula e Dilma não aparecerão na propaganda do PT. As duas principais lideranças do partido se auto-excluíram do elenco. O programa do PT vai ser mais ou menos como um show de dupla sertaneja, só que sem a dupla. É o sinal dos tempos. Em 2014, o PT obteve do eleitorado a extensão do seu período de governo até 2018. Serão 16 anos no poder. Em tempos de normalidade democrática, nenhum outro partido obteve semelhante feito no Brasil. O poder longevo está fazendo muito mal ao PT. Como tantas outras legendas, o PT tornou-se uma agremiação partidária com fins lucrativos, 100% financiada pelo déficit público. O programa político do PT, o projeto político do partido, saiu pelo ladrão. Em momentos assim de grande dificuldade, é essencial ter presença de espírito. Mas Lula e Dilma, já meio sem discurso, concluíram que o ideal mesmo é a ausência de corpo. Boa noite. Ministro da Saúde, Marcelo de Castro, diz que o Brasil está perdendo a guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Ele falou em viagem ao Piauí. O ministro disse também que a sociedade brasileira precisa se conscientizar de que é o principal agente de prevenção contra o mosquito. O Aedes aegypti transmite dengue, chikungunya e também o zika vírus, apontado como possível causador de microcefalia em bebês. Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou que 3.893 casos da doença já foram notificados no Brasil. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou o novo secretário da Educação do Estado, José Renato Nalini, desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça. José Renato Nalini, que também é professor e já presidiu a Academia Paulista de Letras, assume a pasta quase um mês e meio depois que o antigo secretário Hermann Vollwald pediu demissão no dia 4 de dezembro. Hermann deixou o cargo depois que o governo suspendeu a reorganização escolar proposta no ano passado depois do protesto de alunos que ocuparam mais de 200 escolas contra a mudança. Alckmin anunciou que a empresa Local Frio, responsável pela emissão de poluentes tóxicos no Guarujá, na semana passada, terá que pagar uma multa de 10 milhões de reais. A nuvem tóxica que atingiu os municípios de Guarujá, Santos, São Vicente e Cubatão foi causada pela ruptura de um container com produtos químicos que, misturados com a água da chuva, causaram o incêndio. A empresa Local Frio, responsável pelo lugar atingido pelo fogo no Porto de Santos, foi notificada sobre o pagamento da multa de 10 milhões de reais pela CETESB. Com o acidente, foram registrados 170 casos de atendimento em centros médicos. Uma idosa que teve problemas respiratórios depois de inalar a fumaça morreu. Agora a economia. Após a disparada dos últimos dias, o dólar fechou em queda hoje. Com a recuperação dos preços do petróleo e as expectativas de novos estímulos econômicos na zona do euro, o dólar terminou a sexta-feira cotado a R$ 4,11, recuo de 1,32%. O IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, desacelera em janeiro para 0,92%, mas atinge o maior patamar para o primeiro mês do ano desde 2003. Em dezembro, o índice havia ficado em 1,18%. Segundo o IBGE, o grupo de alimentação e bebidas puxou novamente a inflação para cima. Com o resultado deste mês, o IPCA 15 acumula alta de 10,74% em 12 meses até janeiro de 2016, bem acima do teto da meta do Banco Central, que é de 6,5%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quem presta alguma atenção às notícias da economia deve ter notado que nesta semana houve um grande bafafá a respeito de uma decisão do Banco Central. A cada mês e meio, mais ou menos, o Banco Central decide o que faz com a taxa básica de juros da economia. Quase todo mundo esperava que os juros fossem subir, por causa das pistas que o Banco Central vinha dando. Mas os juros ficaram na mesma. Talvez caiam até lá pelo final do ano. E daí? Os juros que a gente paga nos empréstimos vão cair também? Provavelmente não tão cedo. Essa taxa de juros do Banco Central parece relevante e quase piada na prática. É de 14,75% ao ano. A gente paga juros 2 vezes, 10 vezes ou até 30 vezes mais altos
como no cartão de crédito, que pode cobrar mais de 400% ao ano. Mas essa taxa do Banco Central, vamos dizer assim, é o piso do mercado. A partir dela é que se decidem as outras taxas. Mais importante, uma alta de juros acaba por diminuir o consumo e o investimento em novos negócios. Esfria a economia, com o objetivo de reduzir a inflação. Agora estava havendo um grande debate. A economia já não está fria o suficiente, quase mortinha? É preciso diminuir ainda mais consumo, investimento, emprego e salário para controlar os preços? Isso ia funcionar? A discussão é complicada, mas seja como for, a decisão do Banco Central não pegou muito bem, mesmo para gente que não queria aumento de juros. Passou a impressão de que outro setor do governo não sabe muito bem o que está fazendo, o que foi com certeza o caso da administração da economia quase inteira até aqui nos anos Dilma. Para simplificar a conversa, os juros para a gente vão cair? O crédito vai ficar menos difícil? Não, até o final do ano, pelo menos. Ninguém ainda sabe muito bem o que o Banco Central vai fazer nos próximos meses. Há uma confusão na economia mundial e ninguém confia muito na política econômica do governo. Até isso mudar, os bancos vão jogar na retranca dos empréstimos e cobrar muito caro pelo dinheiro que emprestarem. Boa noite. Pode até não ser científico, mas no trânsito as mulheres demonstram mais paciência e cautela que os homens. Pesquisas feitas por seguradoras e pelo Detran comprovam as virtudes femininas. E elas não são apenas boas motoristas, não. Também mostram habilidade com as motos. Dados do Denatran apontam que em todo o Brasil as mulheres representam 26% dos motociclistas. E algumas, inclusive, trabalham em um mercado que até pouco tempo era apenas masculino, o de motofretista. De segunda a sexta, esta é a rotina de todas as manhãs. As pontas do cabelo já revelam que o piloto, na verdade, é uma mulher. Eu achei que no começo eu não conseguiria. Porque você vê aqueles corredores, aqueles motoqueiros, aquelas buzinas e os carros que entram. Uma mulher casada há 11 anos e mãe de 2 filhos, que em 2013 abandonou o carro por causa dessa pretinha de 2 rodas. Foi como garupa do próprio marido que Michele sentiu confiança para pilotar sozinha. Tomando cuidado, usando os protetores, é legal, vai que é tranquilo. Michele vai e volta do trabalho assim. Aos finais de semana, só pega o carro se for para sair com os filhos pequenos. E ela não abre mão da feminilidade. É uma economia grande de tempo, de locomoção, sem falar em valores também, que é muito mais. Então, eu que tenho 2 filhos, para mim é ótimo, porque eu chego bem cedo em casa. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes deste segmento, a quantidade de mulheres sobre 2 rodas praticamente não cresceu nos últimos 10 anos. Em 2004, de 100 motos vendidas, apenas 20 foram para mulheres. Em 2014, a quantidade subiu apenas para 22 na mesma proporção. Sempre gostei de moto, porque andava muito a cavalo, então o cavalo e a moto, na verdade, ela tem uma ligação, né? A catarinense tem 2 motos e faz delas seu ganha-pão. Muitas mulheres começam e aí, dá um ano e pouquinho já vai parando, porque casou, porque teve filho, porque o marido não quer, que o namorado não gosta e assim vai, né? Leonice sabe bem do que está falando, porque trabalha com entregas há 17 anos. Ela é uma motogirl e conta que prefere roupas mais largas para não chamar atenção, justamente por ser mulher. Eu sou mulher, uso a unha pintada, eu uso o que eu posso de feminino, mas eu não faço questão de mostrar que sou mulher. Para ela, sinônimo de liberdade é estar sobre as 2 rodas, mesmo que isso tenha lhe rendido algumas dores. Eu caí, me arrebentei várias vezes, depois fiz minha habilitação e tô aí, entendeu? Tem que ser assim, tem que meter a cara e ir embora. Vamos! A seguir, ataque na Somália deixa pelo menos 20 mortos. E ainda a costa leste dos Estados Unidos em alerta para a chegada da primeira grande tempestade. A população foi às compras para estocar comida. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose. E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui
Todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Por que comprar um estofado qualquer se você pode ter um estofado 100% em couro com a qualidade de Sofá e Colchões por preço de nota fiscal de fábrica, ou seja, 50% mais barato? Esplendore, assento em encosto fabricado em molas, 12 parcelas de R$ 199. Diamante, assento transforma-se em shed com encosto articulado, 12 parcelas de R$ 549. América, assento em encosto fabricado em molas, 12 parcelas de R$ 299. 100% em couro, design Sérvio Carvalho, só na Sofá e Colchões. Você se considera uma pessoa consumista? Compra o que vem pela frente, às vezes aquilo que você nem precisa? No Todo Seu de hoje, vamos saber tudo sobre o consumismo com o psicólogo Aurélio Mello. Tem musical. A música Black, da cantora Cláudia Jara. Só você decide o que vai fazer. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Falta você, então pode vir que eu tô esperando. Ataque em restaurante da Somália deixa pelo menos 20 mortos. Depois de uma explosão violenta, rebeldes islâmicos do grupo Shebab abriram fogo contra um restaurante da Praia do Lidor, na capital Mogadíscio. Eles mataram soldados da Força Militar da União Africana, mulheres e crianças. 4 rebeldes também morreram e um foi detido. Os Shebab foram expulsos de Mogadíscio em 2011. Eles ainda controlam zonas rurais e fazem atentados contra os símbolos do frágil governo somali ou da Força Militar Africana que apoia o executivo. A Somália não tem um verdadeiro governo central desde a queda do regime autoritário do presidente Siad Barre em 1991. 3 naufrágios no mar Egeu, nas costas da Grécia e da Turquia, deixaram no mínimo 40 imigrantes mortos. 20 eram crianças. Ainda há pessoas desaparecidas. A Guarda Costeira da Grécia resgatou dezenas de imigrantes que sobreviveram aos naufrágios. Eles estavam em embarcações de madeira tentando fazer a travessia da Turquia para a Grécia. Apesar do inverno, 37 mil pessoas chegaram à Europa pelo mar em janeiro. A maioria com intenção de ir para a Alemanha ou para a Suécia. A chanceler alemã Angela Merkel e o primeiro-ministro turco Ahmet Davutoglu discutiram formas de reduzir o fluxo de imigrantes. Merkel está sob pressão dentro de sua própria coalizão de governo para mudar a política migratória. 1 milhão de pessoas pediram asilo na Alemanha no ano passado. Em Davos, na Suíça, o secretário de Estado americano John Kerry pediu um aumento de 30% do financiamento internacional para ajuda humanitária prestada pela ONU para enfrentar a crise migratória em nível mundial. A ajuda seria elevada de 10 para 13 bilhões de dólares. E a costa leste dos Estados Unidos está em alerta para a chegada da primeira grande tempestade deste inverno. 5.300 voos previstos para hoje e amanhã foram cancelados. 80 milhões de pessoas devem ser afetadas. 15 estados do leste aguardam a tempestade Jonas, com neve, gelo, ventos fortes durante 36 horas seguidas. 5 estados declararam emergência na costa do Atlântico e no centro do país. As primeiras nevascas já provocam congestionamentos nas estradas. A capital, Washington, espera pela maior tempestade de neve do século. Escolas e prédios do governo estão fechados, assim como o metrô. Nova York deve ter 30 centímetros de neve. A população foi às compras para estocar comida. As autoridades aconselharam a manter os celulares carregados para o caso de haver queda de energia e as pessoas precisarem pedir socorro. E agora a previsão do tempo aqui para o Brasil com Luciana Magalhães. O ar
ar mais seco ganha força sobre o estado, diminuindo a quantidade de nuvens. O tempo fica mais aberto e o sol brilha com mais força neste sábado, mas na faixa leste o céu continua com algumas nuvens e no norte do estado e também na divisa com o sul de Minas Gerais são esperadas pancadas rápidas de chuva. No centro-oeste, máxima amanhã de 34 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. No norte, máxima de 32 graus em Bauru e de 33 em Araraquara. E na faixa leste, Sorocaba e Campinas terão a maior máxima amanhã, de 30 graus. Amanhã, aqui na capital, o tempo ainda fica firme com sol e aumento da temperatura. A máxima pode chegar aos 28. E a partir do domingo, as pancadas de chuva devem voltar a partir da tarde. Máximas de 29 e de 31 graus na segunda-feira. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma boa noite e um ótimo final de semana. O Jornal da Gazeta traz informação com credibilidade. De segunda a sexta, 7 da noite. Assista agora Todo Seu.